Olá, este é mais um vídeo do canal Pergaminhos Eventuais. E nesse vídeo vamos falar sobre o que está escrito em João capítulo 10, versículo 27, a primeira parte, que diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é o principal atributo que os verdadeiros cristãos possuem? É a capacidade de ouvir claramente a voz de Cristo. Parece óbvio falar algo assim, mas um fenômeno que tem aparentemente passado despercebido no meio de muitas pessoas dentro das mais diversas congregações é o fato de que as multidões, inconscientemente, mas às vezes voluntariamente, estão dando cada vez menos atenção à voz de Cristo no interior deles. Muitos conhecem a Escritura muito bem, memorizam inúmeras passagens e ensinamentos, mas, quando se trata de ouvir a voz de Cristo dentro do âmago deles, preferem, por motivos profundamente pessoais, não dar atenção e concentram-se em qualquer outra coisa que esteja mais alinhada com o que o ego que há neles espera da vida. Na clássica passagem do jovem rico relatada em Mateus 19, versículo 16 a 24, conseguimos ver isso acontecendo claramente, pois Jesus disse àquele jovem: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aquele jovem ouviu a voz de Cristo claramente, dando a direção que seria melhor para a vida dele. Porém, havia outras vozes dentro da mente daquele indivíduo. A voz da sua fortuna, a voz da sua elevada posição social, a voz da sua vontade de manter o status quo da sua vida, a voz dos seus sonhos e ambições que ainda desejava alcançar, a voz da sua religiosidade e muitas outras. De modo que ele ouviu superficialmente o que Jesus havia dito, mas não deu a devida atenção, escolhendo, ainda que inconscientemente, mas voluntariamente, dar mais atenção a essa cacofonia de outras vozes dentro dele. Esse é um dos motivos de a Escritura Sagrada ter registrado o texto que diz: E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A voz das propriedades e de tudo o que ele tinha dentro de si falaram mais alto na mente daquele jovem. De fato, quando Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, o que o Mestre está dizendo é que todo aquele que é realmente cristão dá a devida atenção à essência das palavras do Senhor. Ao contrário de uma grande quantidade de indivíduos, homens e mulheres, que, mesmo dentro de alguma congregação, só conseguem dar atenção para a voz ilusória e fantasiosa do ego que há neles, assim como também a voz de outras pessoas, líderes ou outros membros, a voz da sociedade através do senso comum e do status quo, entre outros, e até mesmo a voz do próprio espírito do mundo, embora a maioria dessas pessoas façam de tudo para não deixar isso transparecer. O problema é que se alguém não está dando a devida atenção, ouvindo e obedecendo a voz de Cristo, nada mais importa na vida dessa pessoa, por mais bem-sucedida que ela seja, tanto na sociedade quanto no contexto congregacional, pois todas as outras vozes existem apenas com o único propósito de iludir, confundir, enfraquecer, aprisionar, sobrecarregar, sacrificar e desvirtuar qualquer um que as ouça, como o canto das sereias, que seduziam os marinheiros com sua voz doce e sedutora e os atraía para a agonia e destruição. No texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus fala sobre as pessoas que preferiram ouvir as demais vozes dentro deles, mas deixaram de dar atenção à voz do Mestre. Está escrito: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu pergunto: qual a principal iniquidade que eles praticaram? A iniquidade de
voluntariamente não ouvir a voz de Cristo dentro deles, ou seja, a iniquidade de dar mais atenção e espaço interior às mais diversas vozes internas e externas que existem durante o tempo que tiveram sobre a terra. E como podemos saber disso? Note que no texto de Apocalipse citado, Jesus diz claramente nunca ter conhecido tais pessoas, mesmo com elas afirmando terem produzido muitas maravilhas em nome do Mestre. Algo que é verdade, pois Jesus não os contestou quanto a essa informação. Mas o texto de João 10:27 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ou seja, Jesus conhece apenas aquelas pessoas que dão a devida atenção à voz dele, não apenas em um nível superficial, que é o suficiente para produzir todo tipo de sinais, prodígios e maravilhas, mas sim e principalmente em um nível verdadeiramente essencial. Há muitas coisas que nós não sabemos, muitas coisas que não compreendemos, muitas coisas que estão fora do nosso controle, muitas coisas que nós negligenciamos. Mas se há algo que deve ter nossa total e absoluta atenção, sempre, é a voz de Cristo dentro de nós. Mesmo quando não conseguimos captar toda a imagem que ele está mostrando, nossa audição mental deve dar prioridade e prevalência para a voz de Cristo, pois só assim conseguiremos viver, pensar, sentir, falar e agir de maneira mais adequada e frutífera, tanto para nós mesmos, quanto para todos os que estiverem ao nosso redor ou cuja vida tenham contato conosco. Tenho visto muitas pessoas que admitem ter certa dificuldade de ouvir a voz de Deus, mas tenho percebido um número ainda maior de indivíduos que não admitem isso nem para si mesmos e, como consequência, andam pela vida de forma aleatória, se engajando com todo tipo de coisas, situações, causas e até pessoas que eles acham ter alguma ligação com Deus, mas que muitas vezes não têm. Em outras palavras, qualquer indivíduo, homem ou mulher, membro ou líder, que não seja plenamente capaz de dar a devida atenção, ouvir e seguir interiormente a voz de Cristo através das Escrituras Sagradas, está andando às cegas em uma sociedade que foi milimetricamente projetada e totalmente equipada para devorar impiedosamente a todos que estiverem nessa condição. É impossível que qualquer um siga a Cristo quando, ao invés de ouvir a voz dele, está colocando sua audição mental quase totalmente nas várias vozes que existem dentro de si mesmos, como a voz das suas ambições, a voz dos seus milhares de sonhos, a voz das suas vaidades, apegos, paixões e tantas outras, todas tagarelando ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um ciclo repetitivo e sem fim. Eis um dos principais motivos de tantas pessoas atualmente estarem se sentindo perdidas na vida e com uma constante sensação de esgotamento mental. Atualmente, ao que parece, o espírito do mundo continua sorrateiramente inserindo novas vozes cada vez mais sedutoras e hipnóticas dentro da mente dos indivíduos, estejam eles apenas na sociedade ou dentro de alguma congregação, de modo que a cacofonia dentro da cabeça das pessoas se tornou tão estrondosa que a atenção desses indivíduos se fragmenta totalmente, tentando atender ao que tais vozes estão desejando, pedindo, ansiando, exigindo e ordenando. Todo cristão verdadeiro sabe que é de suma importância aprender a silenciar todas as vozes internas que não estejam em harmonia com a voz de Cristo ou que estejam tentando nos distrair de ouvir a voz do Senhor. Assim como também é vital aprender a bloquear todas as vozes externas que estejam deliberadamente ou sutilmente tentando encontrar lugar dentro da nossa mente para produzir qualquer tipo de turbação, pois todas essas vozes são tentadoras, frenéticas, aleatórias, disfuncionais, dissimuladas, mentirosas, verossímeis e condicionadas para produzir e reproduzir uma quantidade aguda e massiva de ruído interno capaz de desorientar e desestabilizar totalmente qualquer um que não esteja plenamente consciente
de que todo esse processo tem costumeiramente acontecido sempre em segundo plano dentro dos indivíduos, de modo a transformar todo o estilo de vida deles em uma terrível espécie de labirinto sem muros, porém nebuloso, repleto de dúvidas, incertezas, inseguranças, medo, ansiedades, frustrações, expectativas altíssimas e, é claro, sofrimento. Espero que esse vídeo seja útil para produzir reflexão para você que está assistindo. Desejo que Deus dê paz, saúde, sabedoria e sucesso a você. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.